Vou pegar aqui o comentário do Carioca TV, que pagou em euro, R$ 4,99. Gostamos disso, tá? De moeda forte. Quem quiser pagar em Bitcoin também, vamos botar um QR Code na tela aí de Bitcoin. Como saber qual o momento de delegar funções? Obrigado pelo podcast, sempre muitos insights. Essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque crescer a sua empresa, o seu negócio, passa por delegar várias funções. Inclusive funções onde às vezes você pode ser melhor do que as pessoas para as quais você delegou. No entanto, delegar demais também pode ser um problema. Então qual a sua experiência sobre isso? Eu acho que... Qual o momento, ele perguntou, né? Isso. Ó, vou repetir a pergunta. Como saber qual o momento de delegar funções? É quando você estiver atolado vendo parentes mortos, como o Bruno disse. Já passou o momento, passou no caso. Passou o momento, isso que eu ia falar. Passou o momento. Mas tem a ver com o fato de que você liberar tempo para você fazer o que você é bom de verdade e que traz mais resultado. Isso certamente é a resposta. No entanto, existem algumas etapas, né, que a gente delega muito hoje, a gente demorou para delegar. Uma das coisas foi até o podcast, demais. Né? A gente tinha essa mentalidade de fazer tudo, então era tudo a gente que fazia, por isso eu criei site, eu aprendi a editar vídeo, eu edito foto, eu aprendi a fazer um monte de coisa que eu não precisaria fazer, né? Não tinha essa necessidade, eu poderia ter delegado muito antes, porque já tinha caixa entrando. Eu acho que esse é um outro insight, né? O segundo insight. É quando tem caixa, de fato, para você investir em uma outra pessoa. Eu acho errado quem, tipo, gasta muita grana, né? Que você ainda não tem, ou que você ainda não ganha com o negócio, quando só, tipo, na possibilidade. Então, tem que ter caixa entrando e tem que ter um lugar, né? Uma área onde você é tão bom que você lucraria mais, que... lucraria, sei lá como é que... Lucraria. Você teria mais lucro naquela área, caso você se empenhasse mais e deixasse outras áreas para alguém que você pagaria. Eu sei, para mim, o exemplo clássico, por exemplo, para vocês terem uma ideia de quanto a gente demorou para delegar. E aí depois eu passo a palavra para você, amor. Que é uma coisa simples. Eu sempre fiz, né, até pouco tempo atrás, a faxina de casa, a comida de casa, tudo de casa era eu que fazia. Porque eu não achava que valia a pena eu gastar um dinheiro para alguém ir lá fazer. Mesmo que eu fizesse meia boca, né? Então eu não passava roupa de casa, então a gente estava sempre meio amarrotado. Eu lavava o banheiro, coisa que eu odeio. Eu fazia a comida, apesar de eu gostar. Isso consumia muito tempo. E aí eu não podia focar em outras áreas, como produção de conteúdo, fazer o melhor produto que eu tinha, etc. E aí... rapidamente, né, o Bruno fez uma conta comigo e falou, olha, você tá perdendo dinheiro. Porque não era questão de economizar, é o contrário, né? Eu tava perdendo dinheiro, porque eu podia ter focado nestas outras coisas que eu sou melhor e trazem dinheiro pra mim, e eu ganharia muito mais do que o valor que eu pagaria pra alguém fazer uma faxina, muito melhor do que eu, inclusive. Então foi assim que eu deleguei a faxina e recentemente eu deleguei a comida também lá de casa, que eu demorei muito, né? Porque eu gostava de cozinhar e tal, não sei o quê. Eu produzia conteúdo com isso também. E cozinha super bem, diga-se de passagem. Obrigada, amor. E eu gostava, só que depois de um tempo eu não tinha mais tempo para fazer. Então eu chegava em casa, não tinha comida pronta, eu acabava comendo coisas alternativas que não eram tão legais para a saúde, sendo que eu podia ter contratado alguém para deixar a comida pronta lá, e por mais que isso seja caro, porque a gente tem uma certa seletividade de comida, já que a gente come saudável hoje em dia, isso economizou meu tempo, minha saúde e todo o resto. Então essa é uma boa analogia aí para você. Se você ganha mais dinheiro com o seu tempo do que você faria do que você pagaria para alguém, certamente você já devia estar pagando alguém. Eu vou responder essa pergunta do Carioca TV sobre quando delegar com uma outra pergunta, que é como é que você faz para crescer? É sendo mais produtivo. Países, por exemplo, crescem quando são mais produtivos. Pessoas crescem quando são mais produtivas. Então, por exemplo, professores. A realidade do professor no Brasil é ingrata. A maioria ganha mal. Como é que um professor faz para ganhar mais? Ele tem que ser mais produtivo. Ele pode dar mais aulas no dia, ou ele pode dar a mesma quantidade de aulas para mais pessoas. E foi o meu caso. Com a internet, eu sou um professor, é isso que eu faço, eu ensino educação financeira. Eu consegui, ao invés de dar aula para 30 pessoas, dar aula para 2.000 pessoas de uma vez, em uma turma do Viver de Renda, por exemplo.
Então, com isso, eu consegui muito mais produtividade e consegui crescer. Só que há um limite para esse crescimento também, que é o limite de quantas aulas eu posso dar. Se eu conseguir mais pessoas para dar mais aulas, que foi o que a gente fez na Finclass, por exemplo, eu fico ainda mais produtivo. Então, o momento de delegar é assim que você puder. Assim que você tiver caixa para isso, delegue. E é delegar a maior parte das coisas, para que você possa focar naquilo que você é melhor. E isso passa até por delegar coisas que você faz bem para pessoas que talvez não façam tão bem quanto você. Só que elas tiram algo que você era obrigado a fazer, fazem aquilo para você, talvez não na mesma qualidade, mas agora você tem mais tempo para se dedicar ao que você é melhor. Então, quando eu entrei aqui no Grupo Primo, por exemplo, toda a parte administrativa do meu negócio, agora quem faz são outras pessoas. Eu estava longe de ser o melhor nisso, odiava ter que falar com o contador, ficar vendo imposto, não gostava dessa parte. Pessoas que sabem mais sobre isso agora fazem e me sobra mais tempo para que eu possa fazer aquilo que realmente me trouxe até aqui, que é produzir conteúdo. E para isso eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me atualizar. Então, quanto mais coisas eu delego para outras pessoas, mais tempo eu tenho para focar naquilo que eu sou melhor. E se eu foco naquilo que eu sou melhor, eu consigo crescer mais, eu consigo ser mais produtivo, eu consigo atingir mais pessoas, que foi no final o que a gente fez com o podcast Os Sócios. Então, comece a delegar assim que você puder. E mesmo que você não tenha dinheiro, se for uma empresa, você tem outra coisa que vale mais do que dinheiro, às vezes, que é equity. Porque no começo de um negócio, por exemplo, a Malu, para abrir a MAP, ela trouxe uma sócia falando, olha, parte do negócio é seu. E aí delegou um monte de coisas, pagando não em dinheiro, mas sim em participação na empresa. E isso vira uma forma atrativa de conseguir boas cabeças. Porque dinheiro hoje, tem muita gente com dinheiro no mundo. Tem muita gente. E sempre vai ter alguém disposto a pagar mais. Agora, fazer parte de algo, né? Ter um pedaço de uma empresa, isso atrai muita gente. Aqui no Grupo Primo eu tenho certeza que se fosse só por dinheiro, tinha muita gente que iria embora. Agora, a chance de virar sócio de um negócio que pode crescer muito ainda, porque é um negócio baseado em internet, que consegue faturar mais, né? Um crescimento de escala, faturamento maior, mantendo custos ainda reduzidos, isso é algo que atrai as melhores cabeças. Tá? É o que atrai. Tem mais alguma aí, amor? Não. Então, vou pegar do roteiro. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Do nada. Tem uma aqui, que é uma coisa que a gente já respondeu, mas vira e mexe aparece, da Larissa Salazar. Lembrei. De onde surgiu o apelido Boludinho, Boludinha? Eu gosto sempre de falar, quando eu conheci a Malu, já tinha esse apelido, era da prisão. Então o pessoal chamava assim, na gangue que ela tinha na prisão, ela já tinha esse apelido. Próxima pergunta? Gente. Fala mentira, a verdade, gente. então. É mentira, né? Eu ainda não falei a mentira hoje. Não, foi uma brincadeira. Na verdade, é bem menos emocionante do que vocês imaginam. A gente foi para nossa primeira viagem internacional, que foi para Argentina, Buenos Aires. E aí a gente 2012. viu um cara chamando o outro de boludo. E aí eu vim a descobrir que isso, na verdade, é como se fosse um xingamento de, tipo, idiota. Só que boludo parece, tipo, gordo, né? Na minha... Eu ouço assim, eu penso, boludo é gordo, tá chamando ele de gordo. E aí eu comecei a sacanear o Bruno, brincando, e ele começou a chamar eu de boludo, boluda. Aí depois a gente viajou de novo, e aí a gente foi pro Nordeste. No Nordeste eles têm um sotaque, né, bem específico. Estava em Natal. E aí o boludo virou boludinho, e aí daqui a pouco boludinho. Por isso que vocês veem, às vezes, eu chamar com um sotaquezinho, porque o real, oficial, o apelido correto é com esse sotaque, assim, boludinho. Mas foi, a gente na Argentina começou boludo, boluda, e a Malu, ela acha que pra falar espanhol basta você colocar um ito no final da palavra. Quase sempre dá certo. Aí ela começou, boludito, eu falo, boludita, né? Ficou assim. E aí quando foi pra Natal, a gente tava numa excursão pra mergulhar em Maracajaú. E aí tava lá um tempo, não chegava, e a Malu perguntou pra guia, falta muito? E a guia falou, 5 minutinhos. Aí a Malu, na hora que a guia falou, virou pra mim e falou, 5 minutinhos, boludinho. Aí ficou. Ficou, e desde então a gente chama assim. E não era o planejado que esse apelido que era interno do casal, ele vazasse, mas a Malu muito boca aberta, né? Nas redes sociais foi lá, me chamou assim. E na época eu tava no exército ainda. Vocês sabem quem Pegou meio mal pra mim no quartel. Vocês sabem quem é o fofoqueiro da história, né? O Boludinho falou no meu story, e aí saiu, e aí o pessoal começou a ouvir, aí depois a gente não fez questão de esconder, e aí ficou. Aí vai fazer o quê? Mas esconder. 5.000 pessoas viram? Vai esconder alguma coisa? Um momento marcante foi quando o Bruno estava no retão ali da Vila Militar, em Deodoro, no Rio de Janeiro. Na Avenida Duque de Caxias, pra quem é de lá, tem uma área pra andar de bicicleta, correr. O Bruno estava indo pro quartel, e aí uma mulher gritou, Boludinho! Foi. Isso era no começo do canal da Malu ainda, acho que tinha, sei lá, uns 6 meses. O Bruno quase caiu
caiu da bicicleta e levou um susto. Aí eu tava indo distraído, tava pedalando, mas é um espaço grande, pedalando olhando o celular. Daqui a pouco uma mulher passando do meu lado, ela dá um gritão, assim, quase caiu da bicicleta no chão. Aí eu contei pra Malu, você tá ficando famosa, porque já me reconheceram. E eu nem tinha Instagram na época, eu aparecia de papagaio de pirata nos stories da Malu. Então foi um dos momentos que a gente viu que, olha, tem gente realmente que tá assistindo, tá reconhecendo, foi bem bacana. E aí, agora eu lembrei do que eu ia falar, que tinham mandado aqui no chat mesmo, me perguntaram, falaram, dê dicas de série. E, sei lá, a gente nunca deu dicas de série. Na verdade, a gente já deu algumas pinceladas de dicas de séries, a gente podia falar de algumas séries que a gente ama, né? Bom, então Pela vamos responder essa e mais 2 perguntas. Tá. Pra gente poder encerrar. Ô, louco, quanto tempo a gente já tá? Já vai bater 1h20 de podcast. Tá. Então, sobre séries, a gente acabou de ver uma muito boa. Muito boa, inclusive Muito por boa. ela que eu queria explicar, entendeu? Pode começar, então. Não, fala aí, porque eu ia falar o nome errado. We Crashed, que fala da eu ia história falar da... We Broke It. É. E ontem eu falei pra Você Nath falou ontem. errado. 2 horas. Nath, você tem que assistir We Broke It dela. Tá bom. Só que aí o We Crash. Ai, gente. É porque... O sentido é quase o mesmo, né? Então, foi por isso. Mas a We Crashed conta a história da WeWork e foca principalmente na figura do fundador, do Adam Neumann. E é uma história muito bacana e mostra várias coisas ali na série, né? Como que eles conseguiram valer dezenas de bilhões. Pra vocês terem ideia, era uma empresa... Não dá spoiler, amor. Não, vou dar um Só spoiler leve, que é o que todo mundo sabe. Até o nome da série já diz, né? Conta a história de uma empresa que tá, entre aspas, quebrando. E não quebrou. A empresa, ela existe Mas até com hoje. spoiler é bom. Ela fez o IPO, mas o fundador já não estava mais na empresa. Mas o ponto é o seguinte, ele conseguiu levar a empresa do zero até cerca de 44 bilhões de dólares. Então, um valor de mercado muito alto. Pintando uma narrativa de que era uma empresa de tecnologia, que tinha a meta de expandir a consciência global. Um negócio totalmente subjetivo. Sendo que era um espaço de coworking. Então seria basicamente um negócio de fundo imobiliário, vamos Fale colocar o que assim. quiser, o cara é genial. Não, o cara, ele era um cara muito carismático, ele conseguia agregar as pessoas. É, né? Ele tá aí, ele bilionário, existe, inclusive. né? Tá bilionário, tem um Bilionário, patrimônio bem relevante, só que poderia ter sido muito maior, porque ele levou de 0 até 44 bilhões. No IPO ele pretendia fazer mais, depois uma série de Sim. coisas deram errado, não vou dar spoiler. Assistam. Mas a empresa hoje é listada em bolsa lá nos Estados Unidos, só que vale uns 4 bilhões. Então vale muito menos do que ela chegou a valer quando era uma empresa privada ainda, né? Que é antes de fazer o IPO. Mas essa série é muito boa, tá na Apple TV. Tá? Uma Então outra vale a série pena. que a gente gosta bastante, que conta aquela das usinas nucleares, qual o nome, amor? Chernobyl. É muito boa também, gente. Nossa, a série é Assistam. muito boa. É muito boa. A gente assinou na época a A gente tá plataforma de falando aqui de streaming só séries pra ver mais- essa série. Só pra ver essa série. Mais conceituais pra vocês aprenderem alguma coisa de fato. Porque todas as séries ensinam alguma coisa, né? Esses dias um seguidor encontrou a gente. Acho que foi até lá em Paris, a Carol que tirou foto nossa falou: vocês assistem série? Porque eu acho que vocês estão inteligentes pra assistir série. Óbvio que a gente assiste. Primeiro porque o ócio é criativo, aprendi isso com o Whindersson Nunes, numa palestra que ele deu, que o ócio é interessante para que a criatividade venha, mas também você tem que consumir conteúdos para que você tenha novas ideias. Então, a gente gosta de aprender, né? E toda vez que você tá com os olhos abertos, você tira alguma coisa de qualquer oportunidade, inclusive das séries. Então, a gente gosta também das séries que são mais antigas, né? O Bruno gosta de história e tal. A gente aproveita, geralmente, essas histórias também são romantizadas, então a gente se diverte. Eu gosto muito do The Last Kingdom, eu gosto muito do Jamie. Outlander. O Bruno também gosta dessas duas. Qual mais, amor? que a gente Outlander pode- tem a cena mais perturbadora que eu já vi na história das séries, está nessa série Outlander no final da primeira temporada. É foda, é. É uma cena bem forte. É bem forte. Não assistam com pessoas ao Não lado, assista você com a vai sua ficar avó com do lado, vai ser vergonha. chocante pra vai ela. ser muito chocante. E acho que não, a melhor atuação que a gente já viu numa série é essa. O também. cara que é o vilão do Outlander nas primeiras temporadas, ele é tão bom que se eu encontrar com ele na rua, eu soco a cara dele. O cara é muito bom. Ele é muito, Ele é muito bom. muito bom mesmo. Muito bom. Então, Outlander é muito bom também. Que mais, amor? Mais alguma que você lembre? Que Olha, a gente ama? eu ia falar novamente de Chernobyl, ou Chernobyl, pra quem for corrigir minha pronúncia, mas porque o episódio que vai ser na quinta-feira do podcast O Sócio, essa semana temos 2 episódios, então quinta meio-dia sai um novo episódio, é sobre energia nuclear.
E sempre que você comenta de energia nuclear, vem na cabeça das pessoas que conhecem a história do acidente nuclear de Chernobyl essa referência, né? Aconteceu em 86, segundo as palavras do dirigente soviético da época, o Gorbachev, aquilo foi a bala de prata no coração da União Soviética. 86, Chernobyl, 89, Muro de Berlim, 91, caiu a União Soviética. Então é uma série muito, mas muito boa. Pensando em poucas e boas, eu recomendaria essas duas, We Crashed e essa série Chernobyl. Mas tem muitas outras que acabam indo mais para de divertimento do que para essa área do aprendizado. Só que tem uma do Império Romano que eu gosto bastante. Ela dá uma romantizada, ela tá no Netflix. Ah, é bom. Alguns episódios são bem legais e outros você vai dormir, mas o Bruno assistiu mais de uma vez Assisti mais e de uma fez vez. eu assistir algumas das vezes. Eu obriguei a Malu a assistir, eu botei fita nos olhos dela, foi bem interessante, ela conseguiu ver tudo, A experiência absorver. foi maravilhosa. Mas Mentira, eu gosto mas- dessa série, ela dá uma romantizada, mas ela fica no ponto de vista histórico, e pra quem não sabe, eu coleciono moedas antigas, então tem uma hora que eles falam em uma das temporadas da história do Júlio César, eu tenho moedas do Júlio César, da história do Calígula, né? Eu tenho moedas do Calígula, conta a história do Cômodo, ou Cômodos, se a gente for pegar a pronúncia, né, mais pro latim, que é o filho do Marco Aurélio, imperador filósofo. Tem moedas do Marco Aurélio, li sobre ele, foi os 5 dos últimos bons imperadores de Roma. E o Cômodos é quando começa a parte do decaimento, tá? É com Cômodos. Então, essa série é muito boa. O Calígula é um cara que tem uma história bem interessante. Trama das 3 adagas, ele ia pra cama com as irmãs. Uma das irmãs dele é a mãe do Imperador Nero, que é um outro cara que também tem muita história pra contar. Então, essa série do Império Romano tá no Netflix. Procurem lá sobre o Império Romano. São 3 temporadas. Eu também indico pra vocês.